há muitos lugares bons para estar, né? Não é mesmo, não? Alguns irmãos estavam viajando, voltaram, e com certeza estava muito bom na viagem, né? Outros estão viajando, e deve estar muito bom na viagem. Glória a Deus por isso. E é bom estar na praia, é bom estar... Eu gosto muito de estar na minha chácara, eu gosto de praia também, de viajar, mas eu gosto também de estar aqui. Eu gosto de estar reunido como igreja do Senhor. Isso é muito importante. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês em Efésios capítulo 6. Nós estamos falando esse mês nós estamos falando sobre uma vida cheia de fé, mês de janeiro, para começar o ano, uma vida cheia de fé. E hoje o tema é o poder que vem de Deus, para que você seja uma pessoa espiritual, mais forte, mais preparada para vencer as batalhas que com certeza virão pela frente. Tá bom? Esse é o tema de hoje, o poder que vem de Deus, ou o poder que vem do alto, é o tema de hoje. Então, Efésios capítulo 6, eu vou ler do versículo 10 até o 18, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. E feliz pelas pessoas que estão conosco pela primeira vez, nossos irmãos, nossas amigas, as pessoas que vêm aqui conhecer a Hope, sejam muito bem-vindos. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Graças a Deus por essa palavra. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nesse momento como igreja do Senhor, como os teus filhos que se reúnem, ó Pai, como corpo, membro, cada um de nós, um membro pertencente à igreja de Cristo, que é o cabeça, que é a bênção que já veio para todos nós. Abençoe a todos que estão aqui nessa noite e aqueles que estão acompanhando pelo Instagram. Abençoe-nos, ó Pai, com a Tua palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, antes de aplicar esse texto, eu queria fazer vocês saber de algumas coisas antes de que Paulo fale esse texto, porque senão fica vago, né? Por que Paulo falou isso? O que estava acontecendo? Porque nós precisamos tanto desta armadura, porque precisamos estar fortalecidos. No capítulo 5, Paulo está falando
da maneira de viver dos cristãos. No capítulo 5, nós estamos no 6. No capítulo 5, no começo, ele está falando do comportamento de cada um de nós. Porque o cristão, ele tem um comportamento diferenciado das demais pessoas. Porque ele tem Jesus. Quantos tem Jesus aqui? Nós acabamos de cantar aqui, né? A última canção aqui. A bênção já veio, nós já temos ela, nós temos Jesus. E se nós temos Jesus, há uma diferença na nossa vida. Então Paulo está falando de comportamento. Eu não vou me estender nisso porque não é o assunto. Depois ele fala dos relacionamentos. Bom, ele fala do comportamento de cada um. Depois ele vai falar do relacionamento em família, marido e mulher. Depois ele vai falar, ele entra no capítulo 6, ele vai falar do relacionamento dos pais com os filhos. E depois ele vai falar ainda do nosso relacionamento no trabalho, dos patrões, dos trabalhadores, que é os servos, né? E os seus senhores. Hoje nós entendemos como os trabalhadores e os seus patrões. E no fim do capítulo 6, ele entra no assunto que é muito importante. Porque o nosso comportamento no dia a dia, a maioria aqui provavelmente trabalha, então sai de casa e vai para uma atividade, e você tem um comportamento no trânsito, você tem um comportamento no trabalho, você tem um comportamento na faculdade, na escola, e depois você tem os seus relacionamentos. Tudo isso vai mostrar que você é um cristão. É isso que vai mostrar que você é um cristão. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço. É o nosso dia a dia, é o nosso falar, é a nossa expressão, o nosso amor. O próprio Jesus disse, olha, as pessoas, o mundo vai conhecer vocês e vão saber que vocês são meus discípulos por causa do amor que vocês têm uns pelos outros. Olha. Então, aqui está dizendo, comportamento. E tudo isso vai apontar, a nossa vida vai apontar para Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, as pessoas logo vão lembrar da pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós temos, e é aí que Paulo entra com a questão de você estar forte espiritualmente. Porque ele começa dizendo que nós não temos que lutar contra as pessoas. Ele está dizendo que nós não temos que lutar contra as pessoas. Então, as pessoas não são nossos inimigos. Nós temos um inimigo. Esse vai ser o primeiro ponto. Antes, eu quero lembrar você que quando Paulo escreveu Efésios, é chamada carta. Efésios está junto com mais 3 cartas. Paulo escreveu 13 cartas, é o que mais escreveu do Novo Testamento. E nessas 4 cartas, Paulo escreveu da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo estava preso. Olha só que coisa interessante. Paulo estava preso porque era cristão. Unicamente porque era cristão. Porque o seu comportamento, porque a sua forma de viver não era aceita pela sociedade nem judaica, nem romana. Então Paulo estava preso nesse momento quando escreveu Efésios. E ele estava preso e havia um soldado que ficava 24 horas, revezavam, e Paulo era vigiado por um soldado romano. Então é por isso que ele usa aqui a analogia da armadura. Ele está olhando na prisão para um soldado que está vigiando ele. E o soldado romano era o melhor soldado que existia. Roma foi um dos maiores impérios que existiu na Terra. Ela começou acho que 28 a.C. e se findou em 476, se não me engano, depois de Cristo. Então, dá praticamente 500 anos do Império Romano.
No tempo de Paulo, já estava no apogeu. O Império Romano tinha se expandido, e um soldado romano era o soldado mais bem preparado para uma batalha. A sua roupa, a sua armadura, o seu capacete, o seu escudo, a sua sandália, o seu cinto, não existia nenhum, em todo lugar, soldado mais bem equipado do que um soldado romano. E um soldado romano era poderoso, militarmente era um homem poderoso. Quando se via um soldado romano, as pessoas temiam. E outra coisa, ele estava representando, um soldado romano era leal. Ele representava, ele tinha que fazer um juramento de lealdade ao imperador. Ele tinha um senhor que ele obedecia e dava a própria vida pelo imperador. Mas o imperador também equipava o seu soldado para que ele não perdesse esse soldado em combate de jeito nenhum. Então se tornou a maior legião de soldados do Império Romano. Os mais bem equipados, poderosos soldados, eram o soldado romano. E pense, Paulo na cadeia, pensando, eu preciso estar firme, eu preciso estar forte espiritualmente. Os meus irmãos que estão lá fora, enfrentando a perseguição, a luta, precisam estar fortes. Precisamos estar fortes no nosso comportamento. Precisamos estar fortes no nosso relacionamento entre marido e mulher. Precisamos estar fortes no nosso relacionamento com nossos filhos. Você quer ver o seu filho, que ele seja um bom homem, uma boa mulher cristã? Você vai ter que ser exemplo para ele. E esse mundo vai trabalhar contra você para que você não seja um bom pai, para que você não seja uma boa mãe, um bom avô. Na verdade, ele vai trabalhar para que você não seja um bom cristão. Ele vai trabalhar para que você não esteja aqui na igreja. Porque nós temos um inimigo. Então Paulo usou essa analogia poderosa de um soldado romano, que era quase invencível, bem treinado, usava os melhores equipamentos. Então Paulo está falando assim, eu vou escrever essa carta para os meus irmãos de Éfeso, e vou falar para eles que eles precisam se fortalecer espiritualmente. Eu perdi uns quilos, porque eu falei que eu parei de tomar refrigerante, faz 2 anos e meio que eu e a Célia não tomamos refrigerante. Então, eu perdi acho que uns 8 quilos, mais ou menos. Estava inchado, né? Aí o meu genro Felipe, o Rodrigo, todos eles fazem academia, né? E eles falam para mim assim, pai, né, ô Elias, você precisa fazer agora, porque eu gosto muito de andar. Meu negócio é andar. Aí eles falam, não, andar é bom para o sistema vascular. Mas quando você vai ficando velho, você vai perdendo massa muscular. Estou aprendendo isso aí, né? Então, as pernas vão ficando mais finas, os braços vão ficando mais finos. E eles falam, olha, para você ficar mais forte, você precisa levantar peso. Você precisa fazer força, né? Você precisa deixar o teu corpo em dia. Você não pode se entregar à preguiça. Você anda, tudo bem, mas tem que puxar ferro, né? Tem que fortalecer, porque você vai envelhecendo e vai perdendo os músculos. E precisa também, não é só os vasos, né? Caminhada ajuda os vasos. Mas você precisa fazer força e deixar os braços, as pernas mais fortes, com mais músculo. Mesmo que eu não goste, irmão. Eu não gosto de academia, não me sinto, né? Não gosto, né? Eu até admiro as pessoas que gostam, acho bacana. E eu preciso vencer isso aí. Mas essa é a verdade espiritual também, queridos. Essa é a verdade espiritual. Primeiro, então, do texto, nós precisamos estar conscientes que nossa fé precisa estar boa, que a nossa fé precisa estar fortalecida,
como o nosso braço, como a perna, né? Levantar peso. Eu posso isso aqui, eu posso enfrentar isso aqui. A nossa fé precisa estar forte, Paulo está falando, porque nós temos um inimigo espiritual. Eu quero dizer para você que nenhum ser humano nessa terra, ninguém é o seu inimigo. Ninguém. Ah, o meu vizinho é chato demais, o meu vizinho, já briguei com o meu vizinho, ah, aquela pessoa que trabalha comigo, ele não é teu inimigo. Paulo está falando, nós não temos inimigo que seja de carne e sangue. Ninguém é inimigo de ninguém. Aí a pessoa me perguntou uma vez, pastor, mas Jesus falou assim, ore pelos seus inimigos, como eu não tenho inimigo? E agora? Na verdade, Jesus está falando que algumas pessoas se fazem inimigas de nós. Elas se fazem, mas nós não somos inimigos delas, de ninguém. Ah, o político A, B, não é meu inimigo. Ele pode se considerar meu inimigo, mas ele não é meu inimigo. Ninguém é meu inimigo. De carne e sangue, pessoas, não é meu inimigo. Ele pode achar e se considerar, eu odeio o pastor Elias, mas eu tenho que falar para ele assim, eu não odeio você. Porque eu não olho para você como meu inimigo. Mas Paulo está falando assim, nós temos um inimigo, e esse inimigo é espiritual. E é o primeiro ponto, temos um inimigo real, que vai trabalhar para destruir a sua fé. E se ele destruir a tua fé, ele provavelmente destrói o teu amor pela igreja, ele destrói talvez o teu amor pela sua esposa, a sua paixão pelo seu casamento, pela sua família. Ele vai destruindo, né, e vai tirando tudo de nós. Porque não temos que lutar, é o versículo 12, contra a carne e sangue. Quer dizer, não temos que lutar contra as pessoas. Não temos que lutar. Mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Essas pessoas que talvez nos odeiam, se alguém nos odeia, ela está sofrendo muito na mão desse inimigo aqui, porque ele é inimigo de toda a humanidade. Então essa pessoa está sofrendo com isso, ela está sendo atacada e ela não conhece esse inimigo, e ela não está preparada, então ela é vencida e ela se torna nossa inimiga. Mas nós temos que nos revestir do que Paulo está falando, olhando para um soldado e falar assim, não, eu sou um soldado de Jesus, e Jesus quer que eu esteja equipado espiritualmente para qualquer batalha. Imagine que um soldado romano, ele caminhava milhares de quilômetros. Olha, nós vamos conquistar a Bretanha, que era assim que falava, né? Que era a Inglaterra, a Escócia. Vamos enfrentar os bretões. Então, separa aí 6.000 soldados. Imagine 6.000 soldados, daí para mais, andando quilômetros e quilômetros, e os homens tinham um preparo físico do melhor, porque eles sabiam que ia encontrar um inimigo feroz pela frente. Então, queridos, nós temos um inimigo, e às vezes nós nos esquecemos dessa verdade, e nós não podemos esquecer disso. Paulo tinha experiência suficiente para nos dizer, enfrentamos uma guerra espiritual. Ele mesmo estava na cadeia. Por quê? Ele roubou? Não. Ele matou? Não. O que Paulo fez errado? Ele pregava a Jesus Cristo. Ele dizia, eu sou um cristão,
Ele saía pelo mundo falando que existe um Salvador, que esse Salvador era Jesus Cristo. Ele dizia: olha, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor da igreja, eu maltratava as pessoas, mas Jesus mudou a minha vida, eu nasci de novo. Então, nosso inimigo ouve uma pessoa dizendo isso, ele vai atacar. Com certeza ele vai atacar, para que você não fale mais de Jesus. Porque se você falar, se nós continuar falando de Jesus, as pessoas vão conhecer a Jesus. E as pessoas vão se tornar novas pessoas. E elas vão se equipar, vão ficar fortes espiritualmente. Segundo, é que ele fala, né? Então, se vista da armadura espiritual. Então Paulo fala assim: nós temos um inimigo, e eu vou dizer para vocês, seja como um soldado romano. Não seja só forte fisicamente, Elias. Não vai só na academia. Não vai só correr, fazer maratona. Não seja só forte fisicamente. Não seja só atleta fisicamente. Seja também espiritualmente. Seja forte. Porque nós estamos só começando o ano. Nós estamos em janeiro ainda. E vai ter com certeza muita luta pela frente. Teremos muito combate espiritual pela frente. Seremos perseguidos. Pessoas vão dizer que nos odeiam. Pessoas vão dizer que nós somos enganadores. E elas dizem mesmo. Então Paulo fala: se vista da armadura espiritual. Aí ele fala assim, ó, que nós lemos, o cinturão da verdade. Coloca o cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? É a integridade. Busque ser uma pessoa íntegra. Porque Satanás, o teu inimigo, nosso inimigo, não terá como nos acusar. Se você manter a vida íntegra, ele não tem como acusar você. Então você não perde a batalha para ele. Ele não pode dizer, ó, aquele pastor é ladrão. Para mim não. Então se ele não pode dizer isso, eu estou vencendo ele. Então Paulo está falando assim, ó, ponha o cinto da verdade. Tenha uma vida clara, transparente, que as pessoas possam entrar na sua casa, te visitar, sentar com você, viajar com você, conversar com você, e ela veja que a sua vida é íntegra. Ele fala, coloque a couraça da justiça, ó, a defender aqui, né, o peito. É que nem o colete, né, a prova de bala. Coloca a couraça da justiça. O que está falando? Da pureza do crente. Seja mais puro possível. Não deixe nenhuma mancha no teu coração. Você errou? Pecou? Fez alguma coisa errada? Vai lá, dobra o seu joelho, fala com Jesus e fala, Jesus, eu errei, eu pequei, me perdoa. E Jesus vai te perdoar. Você crê nisso ou não? Ele vai te perdoar e a sua couraça vai estar lá, defendendo o teu coração. Então, o inimigo nos ataca com tudo que é imoral. Ele quer acertar o nosso coração. Então, se você manter o seu coração puro, e o próprio Jesus disse, né, que as pessoas de coração puro vão ver a Deus, porque essa é uma responsabilidade nossa. Nós somos conscientes. E conscientes nós temos que manter o nosso coração puro. Ninguém está dizendo, ou ninguém pode pregar e falar assim, você não pode pecar. Você não pode pecar. Como que não tem como ficar nesse mundo e não pecar? É claro que nós não pecamos deliberadamente. Eu sempre ensinei que o pecado na vida daqueles que conhecem Jesus, que amam Jesus, o pecado na nossa vida é um acidente. Quantos vieram de carro para a Hope hoje? Eu vim. Olha, a maioria.
Você saiu da sua casa falando assim, eu vou bater meu carro hoje, eu quero bater meu carro hoje. Mas você sabe que você poderia bater. Mas se você batesse seu carro, você ia fazer isso por querer ou não? Poderia acontecer um acidente. Já aconteceu comigo. Eu estava dirigindo uma vez, né, farol lá na frente, um carro na minha frente, e eu indo tal, me distraí, o farol ficou amarelo, o cara devia passar e ele brecou. A hora que eu vi, eu estava afundando o porta-mala do carro. De um carro novinho, meu carro era velho. Pensou? Um carro velho, sem seguro. Você acha que eu saí de casa pensando, eu vou bater hoje porque eu quero estragar? Não. Eu errei. Mas eu não planejei errar, eu me distraí. Então o pecado, queridos, não é uma coisa normal no dia do cristão. É um acidente. E se for um acidente, se você errou, Paulo está dizendo, coloque a couraça da justiça. Está falando, mantenha seu coração puro. Se você errar, corre para Jesus. Peça perdão. E você vai manter o seu coração puro. Ele fala das sandálias do Evangelho da Paz. Ele está falando da paz. Antes de entregar, antes de eu pregar aqui, antes dos nossos irmãos cantar aqui, sabe que é uma coisa importante? É estar em paz. Não é isso, Murilo, né? Sempre confundo. Maurílio. Tem que estar em paz, porque o que a pessoa vai ver? Mas esse cara, ele está cantando o quê? Está pregando o quê? Ele vai falar de Jesus, ele não está nem em paz com ele mesmo. Então Paulo está falando assim, olha, se preocupe com a sua paz. Porque se você estiver em paz, o teu inimigo não tira você da presença de Deus, você está em paz. Então ele fala, olha, sandálias do Evangelho da Paz. Então, o que o nosso inimigo vai fazer? Ele vai lançar inquietações. Pessoas ficam inquietas, preocupadas demais, tristes demais, revoltadas demais. Não estou falando que você não vai ficar triste, que você não... Isso vai acontecer com certeza esse ano. É bem provável que aconteça, né? E você ficar triste, é bem provável que aconteça. Não dá para ter certeza. Não vou ficar triste nem um dia esse ano. Esse mundo é um campo de batalha. Como não vai ficar triste? É bem provável que você vai ficar triste. Esse ano eu não vou me entristecer com nada, eu não vou me preocupar com nada. É bem provável que você vai se preocupar. O inimigo vai lançar inquietações. Eu conversando com uma pessoa e ela me falou assim que estava muito preocupada, muito triste, partida. E ela estava em depressão porque lá na empresa já avisaram que vai acontecer uma demissão em massa e tal, e tal, e tal. Uma coisa que a pessoa nem esperava. Isso não pode acontecer? Mas se ela estiver em paz, essas coisas podem até deixar ela preocupada, mas não a ponto do inimigo atacar ela, roubar a mente dela, o coração dela e falar para ela assim, agora porque você está assim, você não vai mais na igreja. Não adianta ir na igreja. Por que você vai ir na igreja? Você vai cantar o quê? Jesus não vai receber a sua adoração? Você vai pregar o quê? Jesus não vai receber? Mantenha-se em paz, querido. Quando chegar o momento das inquietações, e Jesus desânimo, né? Ele vai lançar isso para a gente tropeçar. E Jesus sempre ensinou lá no Sermão da Montanha, uma das coisas que Jesus ensinou muito foi sobre a oração. E ele fala, entra no teu quarto. Irmãos, eu gosto tanto desse versículo. Mateus 6, entra no seu quarto. Está falando de intimidade, fala com o teu pai que está em oculto, e o teu pai que sabe de tudo, vai te ouvir, e com certeza vai te consolar, vai te abençoar. Ele fala do escudo da fé. Imagina, queridos, o escudo, como protege um soldado, né? E eu
assistindo aqueles filmes, né? Eu gosto de história, gosto muito de história, e ver aqueles soldados romanos, aquele pessoal lá, um escudo desse tamanho, assim, um negócio assim, ó, enorme, e um peso, e os caras carregavam aquilo aqui assim, ó, não largava daquilo, porque era a proteção deles. Imagina um soldado daquele que vinha flecha de todo lado, sem aquele escudo na mão aqui, morre rapidamente. Então Paulo está falando aqui, olha, pegue o escudo da fé. Por que está falando isso? E o que é o escudo da fé? A confiança do cristão. Eu confio em Jesus. É a nossa confiança. Se você perder a sua confiança, você perde o rumo da sua vida espiritual. O nosso inimigo vai atirar flechas da dúvida. Como ele gosta de colocar dúvida, né? No nosso coração. Ele é craque. Mas Jesus vai fazer mesmo isso por você? Ele fez isso lá no Éden. Ele começou lá no Éden. Jesus falou que ele é mentiroso desde o princípio lá no Éden. Ele chegou para a mulher e falou para a mulher: mas Jesus disse isso mesmo? Ou Deus disse isso mesmo? Tem certeza? Ele colocou dúvida. E ela ficou no muro. E agora, quem está certo? Deus ou a serpente? Ela lançou uma seta em Eva e ela ficou em dúvida. E ela balançou: mas Deus falou isso, mas agora estão me falando isso, mas qual que é a verdade? A verdade é o que Deus falou. A verdade é o que está na palavra de Deus. Qualquer coisa que vier fora da palavra de Deus, se alguém falar alguma coisa, ou pregar alguma coisa, ensinar, peraí, deixa eu comparar com o que Deus falou. Deixa eu comparar com o que a Bíblia está falando. Porque se você não fizer isso, é uma flecha. E ela pode acertar o seu coração. Ou o seu lado aqui, né? Porque a flecha você coloca assim, ó. Você pegar a tua costela, teu pulmão, a flecha, né? O teu pescoço. Então ele fala da confiança. Nós não podemos ter dúvidas, queridos, de nenhuma promessa de Deus. Não tenha dúvida. Deus falou. Nós cantamos aqui, qual que é a música? Deus falou, Deus vai cumprir. É isso ou não? Então, Deus falou, Ele vai cumprir. Olha que escudo maravilhoso da fé. Deus falou, eu acredito, eu creio. Está na Bíblia, eu creio. E feliz, né, aquele que crê, né? Até a irmã Natália falou de Tomé, né? Aí Jesus falou: bem-aventurados que não viram e creram, né? Alguém viu Jesus hoje ou não? E qual é o cabelo dele? E os olhos dele azul ou não? Não. E o cabelo dele era cacheado, a barba dele era grande, era curta? Porque isso não importa. Nós não queremos ver Jesus fisicamente, nós estamos vendo Ele pela palavra, e nós cremos na palavra. Amém? Esse é o nosso escudo. Aí ele fala do capacete da salvação. O que ele está querendo dizer? Ele está falando sobre a nossa mente. O que o capacete tinha? Porque a cabeça é vital. Você viu que pessoas morrem, né? E o coração continua batendo, e a pessoa fica lá na UTI dias e dias. Aí o médico vai fazer um exame, eu nem sei direito como que é esse exame que faz, mas o médico chega à conclusão de que essa pessoa morreu, né? O cérebro morreu da pessoa. Essa pessoa, a gente fala que essa pessoa está vegetando, ou está só respirando na cama. Aí o médico fala: olha, nós temos que desligar os aparelhos. Tamanha importância da nossa cabeça, do nosso cérebro. E Paulo está falando assim: olha, se revista do capacete da salvação. Capacete da salvação.
Porque tudo está aqui, ó. A mente do crente. Todo cristão precisa ter uma mente sadia. Porque uma mente ferida é incapaz de crer. Não é à toa que você já deve ter ouvido. Lembra daquela pessoa? Nossa, ela pregava tão bem. Ela estava na igreja cantando. Deixa eu ver aqui a hora. Ela estava na igreja cantando. Ela louvava, ela tocava muito bem. Hoje essa pessoa está longe, está distante. As pessoas usam o termo até meio que eu nem gosto de usar, né? Está desviado, está longe da igreja, longe de Jesus. Eu não sei o que é isso, está longe de Jesus, né? Mas essa pessoa, ela se distanciou da comunidade, do grupo de irmãos. E ela não faz mais aquilo que ela fazia. Porque ela provavelmente teve a sua mente ferida. E ela já não crê mais como ela cria. Ela não mais está na igreja como ela estava. Não está mais falando de Jesus porque ela foi ferida na sua mente. Paulo está falando, coloque o capacete da salvação. Esteja bem equipado, porque a batalha espiritual é certa. E por último ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma mais eficaz, que na verdade, em tudo aqui, a única arma é a espada, é a palavra. O resto é tudo equipamento. A palavra, a espada é o que nós temos que usar para nos defender. É a palavra de Deus. Você lembra de Jesus quando ele estava sendo tentado pelo próprio inimigo, por Satanás, pelo diabo, lá no Getsemane? Ou lá no deserto primeiro, né? No deserto, e o diabo veio lá com todo jeitinho, né? Querendo oferecer para Jesus algumas coisas, e no fim Jesus usou a palavra para rebater o que ele estava falando. Então, nós temos que usar a palavra, querido, como a nossa arma, não o nosso braço, não a nossa boca para falar da pessoa, ferir alguém, porque vocês sabem que palavras ferem mais do que um tapa, né? Não é verdade ou não? Então, nós temos que tomar cuidado, não usar a nossa palavra, a nossa boca para amaldiçoar ninguém. Nós não temos que usar o nosso braço. Me dá 5 minutos que eu pego essa pessoa. Me dá 5 minutos que eu acerto com ela. Não. Use a palavra de Deus. Use a palavra, seja para falar com ela, ou seja até para acalmar o teu coração. Use a palavra de Deus. Amém? Estude a Bíblia. Memorize os versículos. E use, principalmente para derrotar as mentiras e os ataques do nosso inimigo. E por fim, último tópico, né? Paulo fala, mantenha com tudo isso. Olha só, você já se equipou, você sabe que tem um inimigo, você está numa batalha, você já se equipou, e agora Paulo fala assim, mantenha a oração em dia. Vamos voltar à academia, né? Eu estou aqui magrinho, aí eu vou para a academia, começo a levantar quanto? 1 quilo, né? É 1 quilo? Quem é bom? É 1 quilo primeiro ou não? É umas gramas para mim, né? Vai, começa 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, 20 quilos, não sei quando vai sair e tal, né? Aí você está equipado. Mas aí você fala assim, mas eu não vou. Eu ia na academia todo dia, mas agora eu vou só uma vez por semana. Tudo aquilo que você trabalhou, se preparou, vai perdendo. Os braços vão voltar a ficar fininhos. Aí Paulo está falando assim, mantenha a oração em dia. Ore. Ele diz assim, orando em todo o tempo, versículo 18, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando
com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Ele está falando, mantenha a oração. E não tem uma pessoa mais vigilante. Olha só, não tem uma pessoa mais vigilante e perseverante do que um soldado. Imagine um soldado em serviço. O Heber falou que já foi soldado, né? Imagine um soldado em serviço. Não tem ninguém mais vigilante do que um soldado. Até um soldado na rua, um PM, um soldado aí. Como ele é vigilante, né? Porque a qualquer momento ele pode ser atacado. E ele está equipado, né? Até o soldado da rua aí está equipado. Colete, uma automática aqui. Porque ele sabe que ele pode enfrentar um inimigo feroz e ele vai ter que vencer essa batalha. Então Paulo fala assim, orando em todo o tempo. Então a nossa oração tem que ser, queridos, constante. Da mesma forma que nós mantemos o nosso corpo constantemente sadio. Mantenha a oração constante. Mantenha ela intensa. Ore sempre, com vigor. Dobre o seu joelho. Fale com Jesus, né? E ele fala, a nossa oração não seja egoísta. Ore por você. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu marido. Ore pelos seus filhos. Ore por aqueles que trabalham com você. Pastor, mas dá para fazer tudo isso? Dá. Pastor, mas eu preciso... Faça isso. Ore pelos pastores da igreja. Ore pelos seus amigos no trabalho, na escola. Eu coloquei um propósito, já desde quando começamos a Hope. Nós tínhamos 40 seguidores no Instagram. E eu falei assim, eu vou orar por todas as pessoas que nos seguem no Instagram. Hoje nós já temos 1.600, 700 por aí, né? E eu continuo orando pelas pessoas que seguem a Hope no Instagram. Porque a nossa oração não pode ser egoísta. Eu quero orar por essas pessoas. Eu oro por mim, é claro, primeiro. Pela minha esposa, pelos meus filhos, meus genros, minha nora, meus netos, pela Hope, mas também oro por todos os seguidores da Hope, porque eu sei que essa é a vontade de Deus, porque talvez essas pessoas estão em dificuldades e estão precisando de oração. Se você segue a Hope, saiba que você está recebendo minha oração. Amém? Então, um soldado, querido, é treinado para as mais duras batalhas. Seja esse cristão. Nós estamos somente começando o ano. Para que você chegue lá no final do ano e fale assim, que ano vitorioso que eu tive. Mas você não passou por luta nesse ano? Passei. Passou por enfermidade? Passei. Passei. Mas eu estou encerrando o ano vitorioso. Aleluia. Porque eu estou equipado. Eu me equipei lá no começo do ano com a armadura de Deus. E eu não perdi nenhuma batalha. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Um soldado, um cristão, equipado espiritualmente, pronto para vencer as batalhas da vida. Aleluia. Feche seus olhos. Quero orar por você agora. Ó Pai, somos gratos porque estamos aqui nesse lugar, porque o Senhor nos conduziu até aqui. O Senhor tem conduzido todas as coisas porque o Senhor é soberano. O Senhor tem conduzido a vida daqueles que adoram ao Senhor nesse lugar. O Senhor tem conduzido a vida daqueles que ministram a Tua palavra nesse lugar. O Senhor também tem conduzido a vida daqueles que fazem parte desta igreja da Hope.
E eu oro, ó Deus, para que esta palavra fortaleça realmente a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente que está aqui nessa noite. Que esta palavra, que esta armadura esteja posta em nossas vidas, em nossos corpos, porque nós temos um só inimigo, que nos odeia, porque nós te amamos, Jesus. Mas nós estamos preparados para vencer todas as batalhas, porque nós estamos revestidos de poder, poder que vem do alto. Ó Senhor, abençoa em nome de Jesus. Dê uma semana de vitória para todos que tenham ouvido essa palavra nessa noite. Dê, ó Deus, capacidade, vigor, força, ânimo, fé para continuar a nossa jornada te servindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.